Para todos que vocês. eu tenho. Tenho. Para todos vocês. Todos vocês. Para todos vocês. Uma pergunta que está sendo construída em mim desde o início dos diálogos, que eu queria ter feito para a Leia, para a Liane, e vou fazer agora para vocês. Na minha clínica, que é super nova e é feita de gente jovem, e eu trabalho bastante com adolescentes, trabalhei no projeto do Blá com esses adolescentes de classe social mais baixa e trabalho com adolescentes de classe social super alta, de pais artistas e tudo. O que eu percebo neles é que esses conceitos que a gente tem de homossexualidade, heterossexualidade, são diluídos. Não existe mais esses conceitos, logo o preconceito. E aí eu fico pensando nesse tema da bissexualidade. Se eu tenho razão de sentir que esses conceitos não têm mais lugar mesmo. Nem o hétero. E outra coisa, um exemplo é de um paciente meu que chegou contando uma história de o melhor amigo dele namora uma transgênero. Uma transgênero. E eu fiquei curiosa e falei, mas o seu amigo é homossexual? E ele disse, não. Então, eu fiquei sem entender um pouco o que deu uma volta e chegou no mesmo lugar, entende? Então, aonde estão os conceitos? Não tem mais, parece. Eu não sei o que vocês pensam disso, é isso que eu queria perguntar. Eu posso começar. Bom, na minha clínica, os meus clientes mais jovens já lidam com a sexualidade de um jeito muito diferente da minha geração e das nossas gerações. Eles já se permitem experiências com o mesmo sexo e com o sexo oposto. E outra coisa nova e muito legal, eles buscam a possibilidade de perder a virgindade numa relação estável, eles negociam quando eles vão fazer isso, de que jeito eles vão fazer. Então, eu os considero muito mais saudáveis do que nós, nesse sentido. É o que se observa entre nós, mas só um lembrete, né? Alarga as zonas enormes do planeta, né, em que as pessoas estão sendo mortas por serem homossexuais, né? Então a gente não pode esquecer isso. A gente está vivendo essas polaridades, né, em que de um lado, como o Ricardo nos mostrava hoje, tem mulheres que estão tendo o seu clítoris tirado, ou homens que estão sendo mortos de maneira muito violenta por serem homossexuais, mas isso, grandes zonas do planeta, metade de um continente, né? Metade de mais de um continente, né? Que está morrendo por causa disso. Né? E, de outro lado, outras partes do planeta em que essas experiências, como o Edson está relatando, estão sendo possíveis, não? Graças a Deus. Felizmente. Eu trabalho no Rio com adolescentes. Aliás, é o que mais bate na minha porta. E trabalho também com psicóticos, jovens psicóticos. E a questão da sexualidade perpassa, atravessa, né, todas essas figuras que eu trabalho. Tem uma coisa que é interessante, que a sexualidade, a priori, não é um problema. Quando ela é um sofrimento. Então, a minha questão sempre com o meu paciente não é definir de modo algum se tal sexualidade, né, está dentro de um padrão A, B, C, ou se isso socialmente A, B ou C é correto. Eu trabalho em cima de duas coisas. O sofrimento somatopsíquico que ele me traz e que ele quer que eu possa, de alguma maneira, ajudá-lo a dar uma solução, né, que ele vai trabalhar muito durante muito tempo para dar conta disso. E a segunda coisa, trabalhar com ele a posição de autor, de transformação de uma coisa que o coloca em sofrimento, que é a repressão social da sexualidade. E essa, quando o Ricardo traz a questão que ele trouxe, por exemplo, que é colocada num filme muito interessante que se chama Flor do Deserto, e tantos outros filmes que mostram como a nossa violência social, ela é cultural,
né? Isso e me importa na clínica. E eu trabalho também com adolescentes, dentro do consultório, fora do consultório, coordeno clínica social. Então, eu tenho uma visão no qual o sofrimento sempre é que bate na porta, não só de mim, quanto das pessoas que eu dou supervisão. Agora, essa questão, que junta-se ao que ele falou, do politicamente correto, eu vou ser muito sincero, tem momentos que fico do lado de fora. O que me importa é o que ele traz aqui dentro e como ele vai sair, que vai carregar para o mundo como transformação da vida dele e do entorno dele. Não sei se eu te respondo, mas é assim que eu penso como lidar com o outro. Depois o Mário vai falar. Olha, eu não vou dizer muito, porque eu acho que eles dois já disseram bastante a respeito disso. Eu observo também na minha clínica uma facilidade maior dos mais jovens a se explorarem sexualmente em vários campos, né? Mas eu vou trazer um exemplo de uma paciente que eu atendo há um tempo. Ela tem uma relação estável homossexual. Recentemente, ela, como agora a gente tem a ordem judicial a favor dos relacionamentos estáveis, e ela resolveu pôr o nome da parceira dela. Ela, economicamente, é a mais forte economicamente da relação. E ela me disse uma vez, a excitação entre a gente quando a gente está com outros casais, amigos, homo-feminino, a excitação transita quadrilateralmente. Eu falei, puxa, então, assim, do meu lugar de escuta, eu estou cada vez mais não fechando e não enquadrando, abrindo e vendo como é essa transição. É nesse sentido. Como é, né? Entendendo como o outro está fazendo. Muitas vezes o que eu observo é que a fonte de sofrimento não está na homossexualidade propriamente dita, mas no modo como ela é assimilada ou não pelas figuras parentais. Porque a homossexualidade, ok, mas meu pai, minha mãe, aí a coisa pesa muito, né? Aí dói, aí é que dói, né? E é o sofrimento que aparece, né? Quando não há uma acolhida por parte das figuras parentais da orientação sexual, né? Maia, Oi. não é bem uma pergunta, é uma triangulação, não é uma quadrilateralidade, é uma triangulação com a Renata. Okay. E você, que você falou dessa questão do sofrimento, né? Então, a Renata traz esses dois polos, né? De tanto das classes mais pobres quanto da classe alta. E eu fiquei pensando que, quando Foucault fala de subjetividades, eu acho que uma das coisas que está aí é essa questão da não taxar as pessoas dentro de uma sexualidade pré-moldada. Eu acho que a gente está falando disso, de que esse campo é um campo pós-paradigmático, né, para a gente, terapeutas. Nós estamos vivendo uma coisa que é completamente diferente. Nós temos, no mesmo momento, às vezes, atendendo uma pessoa que o filho está trazendo um comportamento gay, então ela te traz toda a angústia em relação a esse tema, e, ao mesmo tempo, nós estamos atendendo uma pessoa que quer garantir o seu direito reprodutivo num casal homoerótico, homoafetivo, né? Que também é uma outra maneira, né? O Edson elencou algumas maneiras, mas eu acho que não dá para elencar. Eu prefiro a gente nem fazer isso, porque eu acho que a gente corre o risco de nós mesmos começarmos a ser preconceituosos, quando a gente começa a dizer, então, tem homossexual, e tem hétero, ou tem bi, e o quê? Né? Então, eu acho que
É complicado isso mesmo, como a Renata colocou, da angústia, como a Zalca colocou também. A Renata falava de transgênero, né, Renata, né? É o que tem aparecido mais, né? Eu tenho uma filha de 20 anos que me traz essas considerações de vez em quando. Ela diz, não, mãe, não é nada disso que você acha, que você pensa. Né? Porque tem componentes, aspas, masculinos e femininos que vão criando um outro modo de estar no mundo, em que essas questões são mescladas de uma maneira muito singular para cada sujeito. Né? Então, eu penso que... diga, Mário. No, eu pedi para falar, mas pensava que estava dentro de uma fila, mas parece que está livre, não tem fila. Não, você era o próximo. Legal. Então, eu quero dizer, estes temas que foram levantados agora em relação com os determinismos de gênero que nos atravessam a todos e en algunos momentos nos desafían, nos impulsan creativamente, etc. En otros momentos ejercen efectos bastante nefastos, principalmente de miedo, de tensión y de agresividad, digamos. Y algo que toma características como o que foi descrito pelo trabalho que vocês fizeram, a Leia e você, com as meninas, que a agressividade está muito associada a uma competitividade no mercado de ações sexuais, não sei se eróticas. Parece que é tão intensa que a pergunta é, cadê o erotismo? Está todo quantificado. Quantas vezes, quantos rapazes, quantas felácios, etc., etc. É uma coisa que invade o que poderia ser o espaço lúdico. E me pareceu importantíssimo a concepção com que vocês trabalham de tentar criar recursos, promover exercícios, criar instrumentos para que o lúdico se instale. Acho que a possibilidade de instalar o lúdico é o que aí o colega falou, da possibilidade de recuperar o fluxo. A forma em que eu falo isso é a recuperação, o desbloqueio dos processos de subjetivação, individuais e coletivos. São diversos modos a questão de enfrentar as diferenças entre meninos e meninas e as diferenças entre o gênero masculino e o gênero. É uma dificuldade enorme. Algo se tem que poder fazer coletivamente. No campo amoroso, a dois, no campo coletivo, neste tipo de situações, etc. Então, eu me fico perguntando como um espaço como este mostra possibilidades interessantes respeito do lúdico e do lúdico que parece que em determinado momento parece que a piada que pode correr, que pode circular, em alguns momentos se transforma em uma cutucada, em uma... Sei lá, em algum momento pensava, ouvindo Henrique, com Henrique justamente falando do Conselho Federal de Psicologia, que me convidou uma vez e havia outro espaço no Fórum Social Mundial de discussão das questões da utopia e da recriação da utopia, etc., etc. Foi muito interessante. Eu via esse lugar, esse espaço do Fórum Social Mundial como um grande espaço lúdico, algo que na teoria psicanalítica tem sido muito desenvolvido e por nós está sendo usado, e vejo que por vocês também está sendo investido, que é essa ideia de espaço transicional e de objeto transicional de Winnicott, digamos. Eu venho trabalhando com essa ideia, venho articulando-a com uma ideia que foi produzida por Geza Roheim,
que foi um psicanalista e antropólogo muito importante na história do movimento psicanalítico, que reuniu essas duas coisas, digamos, não? Foi o que trabalhou juntamente com tribos, com civilizações antigas, etc., etc., com a psicanálise e com a antropologia, disputou com Malinowski, etc. Criaram a ideia do objeto cultural que junto com objeto intermediário e com espaço intermediário.